Olá, é uma alegria poder trazer a mensagem de Deus até você. Voltamos a apresentar nossas mensagens não de culto, mas como se nós os tivéssemos através deste meio de comunicação. E o tema que gostaria de compartilhar com você nesta noite, ou neste dia, depende da hora que você estiver assistindo, é sobre comunhão e o mandamento de Jesus sobre amai-vos uns aos outros. No livro de João, capítulo 13, versículos 34 a 35, nós temos o texto bíblico que nos diz: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Também da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versos 4 a 7, lemos que o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor enfrenta sofrimento e tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A partir deste texto, que ensina, instrui e confere sabedoria divina aos leitores destas cartas de João e de Paulo, queremos refletir a partir de algumas perguntas. Quando Martim Lutero escreveu o Catecismo Menor, ele usou desta pedagogia de se fazer perguntas para revelar suas respostas e o significado daquilo que estava sendo ensinado e transmitido. A cada mandamento, por exemplo, ele perguntava: o que significa isto? E então dava uma resposta. Queremos fazer um exercício semelhante também neste momento. O mesmo poderíamos aplicar aos demais textos bíblicos também. Então a primeira pergunta: de que maneira o amor uns pelos outros pode servir como sinal de que pertencemos a Jesus? Amigo e amiga ouvinte, isso depende de cada situação em que estamos envolvidos. Mas uma resposta interessante que eu vi e aprendi é de que toda pessoa que ama é também uma pessoa sensível à necessidade alheia e saberá o que fazer, onde pode servir e o que é necessário na hora em que as coisas surgirem, a necessidade surgir. Então, sempre priorizando em primeiro lugar o socorro ou o serviço, nós saberemos o que fazer quando temos amor. Consequentemente, aquele esforço, aquela doação de si, ou aquele serviço, servirá de sinal. Sim, o sinal de que alguém pertence a Cristo. É quando as pessoas percebem em nosso modo de agir algo diferente do que estão acostumadas. É desta forma que demonstramos os nossos frutos. Como bem disse Jesus, pelos frutos os conhecereis. É pelo fruto que nós conhecemos a árvore. Então, desta forma, sinalizamos que pertencemos a Cristo. Uma segunda pergunta: até que ponto nós devemos amar uns aos outros? Como isso se torna possível? O amor não tem limite. Muitas vezes as pessoas se cansam da vida e dizem: eu já fiz a minha parte. O amor não conhece este limite. Pelo menos não o amor de Deus. E isso é mais fácil de se dizer, é verdade, do que se fazer. Todavia, é o amor verdadeiro, a força que nos move a fazer algo por alguém que tenha a medida de tal maneira. Em João 3,16, Jesus nos ensinou: porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal modo, que
deu o seu Filho unigênito para que todo aquele e aquela que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A Pedro, Jesus não só ensinou sobre o amor, mas também sobre o perdão, quando Pedro perguntou quantas vezes se devia perdoar. Será que devo perdoar 70 vezes 7? Disse Pedro. Será que essa seria uma interpretação correta sobre o perdão, como sinal do amor? E o que Jesus estaria querendo ensinar com isto? Jesus estava querendo ensinar que não devemos contar quantas vezes perdoamos, pois se assim o fizéssemos, o perdão estaria condicionado e limitado a um número X de vezes. E então assim também estaríamos limitando o amor. Estaríamos colocando uma medida para o amor ou para o perdão. Não é a resposta de Jesus que é absurda quando ele diz devemos perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não é esta resposta absurda, mas sim a pergunta de Pedro que é absurda, quando ele pensa que 7 vezes poderia ser um limite. E por isso ele pergunta a Jesus, até 7 vezes, Senhor? Então, quando Jesus lhe diz, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7, Jesus estava querendo dizer que quando nós decidimos perdoar e perdoamos, nós não contamos quantas vezes perdoamos. Sim, é necessário ter o cuidado de não ser feito de trouxa ou de bobo, mas também para isso existe o diálogo, existe a troca de ideias e também o confronto com a verdade. Mas a verdade também pode e deve sempre ser dita com amor. Eis o nosso desafio. Também a verdade precisa ser ouvida com amor, pois muitas vezes ouvimos verdades como se fosse uma afronta, e nem sempre é esta a intenção do interlocutor. Uma quarta pergunta, você acha fácil amar outros cristãos? Quais são alguns obstáculos que nos impedem de amá-los? Em que isso difere do amor a não cristãos? Ou será a mesma coisa? Amigo e amiga ouvinte, é aparentemente mais fácil amar outros cristãos. Mas muitas vezes as nossas incoerências dentro de uma comunidade de fé acabam por tornar-se obstáculo ou barreira para o nosso amor. E então, muitas vezes, justificamos a falta de amor, ou a indiferença, ou até mesmo o ódio. E isso não é vontade de Deus. Devemos sempre nos lembrar do que nos ensinou o apóstolo Paulo. O amor é o vínculo da perfeição. Ou como nós ouvimos em 1 Coríntios 13, o amor sofre. Não é dito para nós que quem ama não sofre. Isso faz parte do amor. De que qual maneira você expressa amor pelos outros em sua família, no trabalho, na comunidade de fé? Penso que a educação é uma linguagem do amor. Também o respeito, o serviço, a generosidade, a humildade, a bondade, sim, e principalmente bondade. Aquela bondade não interessada em querer receber alguma coisa em troca, uma bondade imparcial. Esta é a forma mais sublime do amor. Deus é amor. Onde vemos a bondade de Deus? Em seu Filho Jesus Cristo, que por nós morreu na cruz para nos salvar, mas também com o fato dele nos ter dado o dom da vida e nos ter dado um mundo com suprimentos para o nosso sustento da vida. Não é em sua ira, na ira de Deus, que nós vemos a benevolência de Deus, mas em seu amor que chega primeiro a nós. Uma sexta pergunta, dizem que amar é muito mais fazer do que sentir. O que isso significa?
O grande pregador do Evangelho, evangelista, se não me engano em inglês, chamado Charles Spurgeon, disse: pregue a palavra e, se for necessário, use palavras. Ou seja, pregue o Evangelho e, se necessário, use palavras. Ou seja, os nossos gestos, as nossas atitudes, sempre vão falar mais alto do que as nossas palavras. Esse é um princípio que sempre de novo recorro à lembrança, porque ele é verdadeiro. Às vezes nós falamos demais e fazemos de menos. O contrário pode ser mais interessante. Uma sétima pergunta: a seu ver, quais destas características do amor está menos presente em você? Eu devo olhar assim para mim também, ao tentar amar os outros. Essa é uma pergunta pessoal. Cada um de nós deverá perceber em si como responder a esta pergunta. Qual, ao nosso ver, dessas características do amor está menos presente em nós? Cada um de nós deveria avaliar a sua forma de amar, a sua linguagem do amor. Há alguns livros editados, eu não lembro agora o autor, mas que tem por título As 5 Linguagens do Amor, para o casamento, para a educação dos filhos, para o trato do cônjuge, né, no casamento. Então, as 5 linguagens do amor. E esse livro aprofunda as nossas formas de mostrar que nós amamos. E existem diferentes formas. E ali ele trata de 5 linguagens mais comuns e mais, vamos dizer assim, embasadas biblicamente. Muito interessante de aprender qual a maneira que costumamos usar para demonstrar que queremos bem e que amamos alguém. A 8ª pergunta: será possível amar alguém e mesmo assim não gostar desta pessoa? Por que sim? Por que não? Penso que isso é possível. Se olhamos o ser humano como imagem e semelhança de Deus, logo vemos que alguém que esteja em nossa frente não é um robô, não é um animal, não é um objeto, mas um ser criado à imagem e semelhança de nosso Criador, como eu também e como você também foi criado. Por isso, digno de nosso amor, todo ser humano deve ser. Mas sempre vemos que há pessoas difíceis, muitas vezes, de se suportar, pelo seu gênio, pelo seu caráter, pela sua forma de agir. Todavia, também aí o amor precisa aprender a se desenvolver na paciência, na arte de dialogar, na arte de buscar entendimento, de demonstrar interesse para que haja paz e harmonia, mesmo quando não vamos com a cara da outra pessoa. Então, não é fácil. Mas será que é impossível? Também aí Deus quer nos auxiliar. Também aí nós devemos nos lembrar do que disse Jesus: eis que estou convosco todos os dias. E Jesus é aquele bom mestre a quem nós devemos recorrer em oração se temos essa dificuldade de amar alguém, se temos a dificuldade de demonstrar que queremos bem. E quando nós oramos para que Jesus nos ajude, ou mesmo oramos para que o outro mude, é assim que Deus acaba mudando a nós mesmos também. E então, com a nossa mudança, Deus pode usar a cada um de nós para mudar o outro também. É um segredo da sabedoria de Deus, que não deveria ser segredo, mas uma verdade sublime a ser aprendida e exercitada a cada dia. Vejamos o que nos diz também outros textos bíblicos, e com isso quero ir finalizando esta mensagem. 1 João 4, 19 a 20.
Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem enxerga, quem vê à sua frente, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. É mandamento de Deus. Às vezes nós não temos vontade de praticar esse mandamento. Mas ainda que a gente não tenha vontade, que a gente se dê ao sacrifício, ou ao serviço, ou ao ato de negar a si mesmo, para fazer isto que nos pede este mandamento. E depois a gente vê o resultado, não é mesmo? De Marcos capítulo 12, versículos 28 e 31 até 31, nós temos o seguinte texto bíblico que nos diz: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Isso foi perguntado a Jesus. E Jesus respondeu: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo mandamento é: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. E veja você, se isto fosse praticado em toda a terra, como seria diferente esse país ou este mundo, não é mesmo? Seria o paraíso? Creio que sim. Em Mateus 5, 44 a 48, está escrito: mas eu lhes digo, disse Jesus, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Note, amigo e amiga ouvinte, que assiste essa mensagem, que a perfeição não está a exigir de nós um caráter perfeito ou que nós não pequemos, mas que nós amemos, porque o amor é o vínculo que nos aperfeiçoa, mesmo que nós tenhamos os nossos defeitos ou os nossos pecados pelos quais Jesus já pagou por eles na cruz, dando a sua vida por amor de nós. Então, para concluir ainda uma dica, há um ditado popular que diz: para bom entendedor, meia palavra, basta. A gente já sabe, né? Basta, né? Mas um amigo meu costumava dizer meia palavra, basta, porque a gente já sabia a segunda palavra. A gente já entendia o que significava este ditado. Mesmo assim, algumas regrinhas super básicas de compreensão do que lemos na Bíblia podem nos ser úteis para facilitar a compreensão e sua aplicabilidade em nossa vida de fé, em nosso dia a dia. A primeira é a descoberta do que nós lemos. O que se diz no texto? A quem foi dito? Em que contexto foi dito? Isso é muito importante a gente tomar conhecimento, para que a gente descubra o que ali é da vontade de Deus para a nossa vida em nossos dias. A segunda questão é a interpretação. O que isso significa? Temos de ler o contexto
da palavra de Deus para ver o que ela significa. O que é da vontade de Deus naquele contexto para aplicá-la hoje. E a terceira é a aplicação desta mensagem. Então, a descoberta, a interpretação e a aplicação. Na aplicação, o que isso significa para mim? E então, ali, num primeiro momento, deduzo, percebo, porque, como diz o ditado popular, para bom entendedor, meia palavra basta. Para nós, a palavra de Deus nos basta. Que busquemos ela como nosso pão. Bem disse Jesus, não só de pão da mesa viverá o ser humano, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Que Deus assim te abençoe, amigo e amiga ouvinte. Obrigado por sua audiência. E queremos encerrar com uma oração. Bondoso Deus e Pai, agradecemos pela Tua palavra que nos ensina sobre o amor que o Senhor tem por nós, também sobre o amor que o Senhor quer que a gente tenha uns pelos outros. Dá-nos, Senhor, a capacidade com o agir do Espírito Santo para que a gente possa praticar este amor, para que a gente possa colocá-lo em prática em nossa casa, em nossos ambientes de trabalho, com as pessoas que trabalham conosco e principalmente também ali na comunidade de fé ou na comunidade local, mesmo que não seja de fé, mas na nossa socialização com pessoas estranhas. E que ali o Teu amor em nós, aplicado pelo serviço, pela obediência à Tua vontade e também por querer considerar o outro tão importante quanto nós, aos Teus olhos, que ali possamos nós demonstrar o Teu amor por nós, de forma que desta maneira possamos anunciar o Teu Evangelho e a Tua salvação. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que ilumina a nossa mente, o nosso coração e nos faz olhar este mundo com esperança. Também rogamos a Ti, Senhor, pelas pessoas que estão acamadas ou que estão com suspeita de Covid ou com outra enfermidade e que estão tendo que lidar com este drama. Nós queremos pedir, Senhor, console-as, fortaleça-as, cura-as, Senhor, se assim for da Tua vontade. E pedimos que o Senhor nos livre desta pandemia, que isso tudo possa cessar em breve e nós possamos novamente voltar a ter uma vida sem a necessidade de usar as máscaras. Senhor, tem misericórdia de nós, tem piedade de nós. Ajuda-nos a suportar com paciência e com sabedoria esse tempo de dificuldades, de crise, de provação pela qual estamos passando. Esteja também auxiliando os médicos nos hospitais, aos enfermeiros e também as administrações públicas que têm que lidar com isso de forma tão distinta do que outras épocas. Nós assim colocamos tudo isso nas Tuas mãos e pedimos o Teu socorro, em nome de Jesus. Amém. Amigo e amiga ouvinte, o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.